Então, olá, eu sou o Pedro Generoso, eu sou roteirista do projeto Daqui ao Horizonte. Esse é o Thiago Tavis Sobreiro, daqui a pouco ele se apresenta, ele é roteirista também da série. A gente tem um projeto cultural que foi aprovado no edital BH nas Telas de 2024, edição Lei Paulo Gustavo. E esse projeto ele contempla a produção de roteiros para uma série de ficção científica, uma série com atores mesmo, de ficção científica que é ambientada aqui em Minas Gerais. É um projeto que a gente está desenvolvendo há muitos anos, a gente também vai falar um pouco mais sobre isso. E no contexto desse projeto, a gente preparou, né, essas palestras, um ciclo de palestras para falar sobre a construção de mundo, que é uma prática comum em trabalho de ficção científica e de fantasia, de um modo geral. Em diversas disciplinas também, né? Assim, a gente chamou pessoas do cinema, pessoa da arte contemporânea, pessoa do quadrinho e do desenho também, assim, justamente para a gente ver e ouvir um pouco sobre os processos deles, dessa ideia de criação de mundo, de construção de mundo e de como eles trabalham as particularidades dessa construção de mundo dentro dos próprios universos. Sim. A nossa perspectiva, Rolum é uma série que a gente está desenvolvendo. Na verdade, o projeto Daqui ao Horizonte ele acontece dentro do universo de Rolum. Então, quando a gente fala Rolum é o universo amplo e Daqui ao Horizonte é a série específica dentro desse projeto cultural da Paulo Gustavo. Mas dentro desse desenvolvimento de Rolum, a gente está fazendo já tem 6 anos, né, trabalhando juntos, assim, um projeto colaborativo desde o início, assim, desde a montagem do universo, a escrita propriamente. E a gente começou a notar, primeiro, algumas diferenças, né, em relação às formas de trabalho com construção de mundo. Eu venho de um background das artes visuais, da arte e tecnologia, o Thiago mais do cinema, né, e também muitas similaridades e muitos jeitos experimentais de trabalhar. A gente começou a notar uma pluralidade de formas de abordar a construção de mundo, né, que não precisa ser realizada de um modo formulaico, né. Isso foi uma coisa que motivou a gente a convidar outras pessoas para falarem, outras pessoas cujas produções a gente gosta, né, e acha interessantes e que podem contribuir para esse entendimento da construção de mundo. A gente convidou essas pessoas para fazerem palestras, né, dentro desse ciclo. Foram as palestras que vocês viram nos últimos dias, tentando abordar, né, na prática deles. Não necessariamente todas as pessoas que foram convidadas de fato abordam construção de mundo dessa forma, né, com essa conceituação dos trabalhos delas. Mas a gente meio que fez uma provocação, né, pediu para que eles pensassem como se dá a construção de mundo, essa ideia de identificar tanto cisões, né, rupturas, quanto aproximações entre a realidade concreta e a realidade da ficção, né? A realidade da ficção, enfim, tanto a ficção quanto a realidade, no certo sentido. A gente pediu para as pessoas pensarem um pouco sobre isso nas obras e foi muito interessante. A gente teve abordagens muito variadas. O Destructor, né, a Melissa e o Gustavo fazendo uma abordagem bem panorâmica da obra, que é super interligada. Eles têm uma produção com película. Então eles fizeram uma palestra que vocês podem depois assistir com calma, fazendo um panorama, né, comparativo assim, entre os filmes e a forma como um filme influencia no outro. O Rafael Conde também, cineasta, né, deu uma abordagem panorâmica também sobre o tema, pensando a obra dele, discutindo vários assuntos, mas uma questão dele, por exemplo, um filme recente, o Zé, né, que já trabalha, tem uma ancoragem documental por ter um personagem que de fato existiu, né, mas ao mesmo tempo é uma história ficcional derivada disso. Então ele fala um pouco sobre essa construção do mundo também, nessa dinâmica de interseção, né, entre a necessidade de trabalhar uma realidade que existe, essa realidade ficcional criada. O Damasceno, Eduardo Damasceno, quadrinista, ele fez uma palestra, ele é um dos ilustradores do projeto, né, a gente tem uma equipe de design, arte de conceito, e ele é uma das pessoas que está tentando transformar nossos textos em imagens de fato, para a gente visualizar. Ele falou um pouco sobre a experiência dele também enquanto quadrinista, de construção de mundo. No caso dele já parece que são muito mais mescladas, né? A experiência da realidade concreta é mais fantasiosa. Fantasiosa. Ele fabulou bastante sobre como ele vê a construção de mundo e como ele consegue enxergar mundos possíveis dentro da própria realidade que ele habita, né? Assim, e o fato do mundo concreto não ser muito diferente do mundo das ideias para ele, assim, enxergar a mesma potência nos dois mundos e querer habitar esse mundo, querer que o mundo concreto se torne parte desse mundo imaginário, né? E, enfim, foi uma abordagem interessante, sim, diferente dos outros. De fato. E o último que a gente convidou para esse ciclo foi o Fernando Velasquez. Ele é um artista que trabalha com arte e tecnologia, tem uma produção recente, já tem um bom tempo, desde 2015,
com a inteligência artificial, e daí a gente também pediu para ele pensar um pouco sobre essas interseções, né? Então, de um modo geral, o nosso interesse, a nossa abordagem é muito intermediática, transmediática, enfim, na nossa própria produção, né, a gente escreve roteiros não estritamente textuais, né, tem várias coisas que se comunicam, e a gente realmente resolveu chamar pessoas variadas, assim, que trabalham em mídias diversas também, para ter esse panorama disperso, né, entre várias abordagens distintas. Enfim, basicamente isso. São palestras que a gente acha muito interessante, enquanto propositores do projeto, assistir também, porque a gente tem acesso a uma forma de trabalho, né, com a ficção e com a realidade, né, enfim, que, como a gente vê, não são coisas tão distintas e separadas, né, mas enfim. Mas é muito interessante para a gente ouvir essas abordagens distintas, e nessa apresentação a gente vai tentar dialogar um pouco com essas outras palestras, então é sempre bom voltar a elas também, porque a gente, uma hora ou outra, vai fazer talvez uma menção, né, alguma coisa, então, pensando sobre as nossas próprias abordagens. Mas eu acho que é muito potente isso, né, assim, enquanto propositores mesmo e criadores, a gente poder criar essa discussão e ter uma chance assim, de aprofundar nesses temas, né, com pessoas que pensam isso nas próprias carreiras. E é muito interessante ver as formas como eles trabalham a construção de mundo, informar a forma como a gente mesmo lida com a nossa construção de mundo dentro dos nossos projetos também, né? Específico dentro daqui ao Horizonte, que eu acho que são visões que por vezes têm interseções muito interessantes, né? E acho que ao longo do processo a gente vai falar um pouco sobre como a gente vê essa construção de mundo e como a gente consegue concatenar isso como um duo, né? Eu acho que a forma como a gente viu eles trabalhando essa construção de mundo vai informar daqui em diante para a gente também a forma como a gente vai construir o nosso mundo também. Com certeza, sim. Eu acho que um ponto importante de transição, assim, é essa ideia da construção de mundo, né? A gente falar um pouco sobre como a gente entende isso, porque a nossa abordagem não é a abordagem necessariamente tradicional, né, da coisa. A gente separou algumas imagens para tentar ilustrar um pouco. Tá. Construção de mundo. Primeiro, a primeira abordagem de construção de mundo que a gente trouxe é uma abordagem mais convencional dentro do cinema, principalmente ficção científica e cinema de fantasia, né? Que a gente tem todo esse gênero específico que cria mundos de fantasia distantes da realidade concreta, de fato instauram realidades próprias, né? Que é o caso, por exemplo, de Star Wars, Star Trek, que são referências para nós, inclusive Senhor dos Anéis também. A gente poderia listar inúmeros exemplos nesse sentido, né? Essa abordagem de construção de mundo, no geral, é uma abordagem de deslocamento em relação à realidade concreta, né? Se instala uma realidade que não necessariamente... Claro que elas comunicam, os seres humanos em Star Trek, Star Wars são seres humanos, né, normais, então existem planetas que simulam as leis da física do nosso universo particular, mas existem também distanciamentos, assim, não necessariamente ancoragem é uma ancoragem documental. De fato, o mundo instaura um regime assim, de significação e de experiência espaço-temporal próprio, no caso, né, dessa experiência mais tradicional de criação de mundo. Mas para além dessa experiência tradicional de criação de mundo, a gente também enxerga a criação de mundo em qualquer ruptura que se tenha com a realidade concreta, né? Assim, qualquer intervenção que se faça na realidade, a gente enxerga como uma criação de mundo também. Assim, o processo, seja ele documental, seja ele ficcional, seja ele interventor em alguma forma na realidade, a gente está criando um mundo dentro dessa própria ótica, né? Essa é a forma como a gente enxerga um pouco também, que foge um pouco desse paradigma tradicional da ficção, né? Assim, dessas formas como se lidam nessas grandes produções e que são referências para a gente, mas que também não são as únicas formas possíveis de construção de mundo. Sim. Com relação a essa questão de construção de mundo e universos ficcionais, no Volume a gente tem esse pensamento. Volume, aliás, não, né? Nós como cineastas e pensando, conversando, então a gente tem essa ideia de que a construção de mundo não tá só nos universos fantásticos, né, como o Tavis falou. E especificamente no nosso caso, no específico de Volume, a gente está aqui nesse contexto, né, com a Serra Ouro Fino aqui atrás, o Parque do Rola Moça, que é uma das locações da série, então a gente tem o tempo inteiro esse trânsito, né? Assim, a gente está habitando o lugar que a gente também está construindo, só que pensando daqui a 200 anos, né? Então, assim, é um trabalho constante de atualizar, em uma certa medida, um mundo
real no mundo ficcional e o mundo ficcional que volta a retroalimentar o mundo real, né? E a gente pensando em relação ao cinema de uma forma mais ampla, né, a gente separou alguns exemplos, assim, porque o primeiro seria esse mais convencional no Star Trek, Star Wars e tal, mas a gente tem um cinema de ficção que também constrói mundos, mas de outros modos, né? A gente pensa, por exemplo, Dogville, quando cria esse tipo de espaço que funciona como um espaço cênico, espaço no cinema, né? Enfim, os atores respeitando os limites da cidade, né? Enfim, dos prédios dentro dessa cidade, mas são limites que não existem quando a gente observa a imagem, né? São limites impostos, são limites que são impostos pela linguagem propriamente. Tipo, os atores, quando eles encenam a existência de paredes, né? Então é um mundo que, no mundo real, foi criado aquele cenário específico, mas existe uma construção de mundo no sentido do cenário influenciar a forma como os atores se comportam naquele cenário criado. E é interessante no Dogville que ao longo do filme você meio que perde a não referência da ausência dos objetos, né? Assim, você começa a assistir um filme como se eles estivessem ali de fato. Assim, né? A encenação ela consegue criar tão bem o mundo dentro do próprio universo que ele se torna sólido mesmo estando intangível ali dentro. Sim. É isso, é esse pensamento mais abrangente nosso mesmo, né? De o cinema, de fato, o cinema, a literatura, a música, né? Instauram mundos, assim, criam mundos, criam formas de realidade independente de serem fantasia ou não, né? E um outro, uma outra nuance, né, que a gente pensa em relação a isso, daí já é o cinema mais ainda de ficção. A gente ainda está conversando sobre a ficção, poderia conversar também até sobre o documentário, a criação de um documentário, né, que o Tavis comentou brevemente, que a gente acha que isso naturalmente, só pelo recorte, né, a gente tem enfim, certas escolhas que geram uma linha narrativa, ou, enfim, influenciam o significado ou o contexto daquilo, uma percepção específica da realidade, uma forma específica de construir realidade, inclusive no documentário. Mas a gente acha que naturalmente, também para não prolongar demais o assunto, não é sobre isso, não é a palestra, mas é interessante falar, porque tem a ver com a nossa forma de pensar, mas a gente resolveu focar um pouco mais em ficção, de fato. Em termos de filmes ficcionais, a gente pensa dois exemplos aqui em Minas, a gente estava discutindo também um pouco, né, antes da palestra e tal, da conversa. Não vou chamar de conversa, porque, enfim, no Flyer chama palestra, mas aqui é mais meio que uma conversa. Mas a gente pensou em dois exemplos daqui mesmo, de Minas, né? O Andarilho do Cal Guimarães e o Residentes do Thiago Mata Machado, né? Como exemplos também de criação de mundo, que, assim, pode ser recebido por eles, a gente não sabe muito bem como é que eles vão interpretar a nossa interpretação da coisa. Mas, por exemplo, o Residentes eu estava no set propriamente, trabalhei no set inicialmente como fotógrafo still, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, e era muito interessante que eram duas casas que estavam sendo demolidas lado a lado para construir um prédio. E essa locação, né, eles conseguiram acesso a essa locação antes da demolição para construir o prédio, e esse lugar foi ocupado na verdade, os personagens ocupavam essas casas, né, que estavam abandonadas, né, meio destruídas e tal, nesse processo de eventualmente serem demolidas. E era muito interessante porque, na prática, a minha percepção, eu estava trabalhando era um trabalho meio afetivo, em um certo sentido, porque eu estava vivendo mais o trabalho do que trabalhando propriamente. Porque, para mim, aqueles personagens, eles instauravam uma zona autônoma temporária naquelas casas. E eu, efetivamente, como equipe, vivi uma zona autônoma temporária. Então, estava até comentando com o Tabs ontem. Tem a cena que, enfim, eles cavam uns buracos, tal, fazem um projeto experimental de ocupação, né, da casa. Nem lembro se isso está no filme final, assim, mas enfim, uma coisa que aconteceu. E aconteceram várias dessas experiências, né? A Cíntia Marcelli estava fazendo direção de arte e tinha vários eventos que eram quase performances, acontecimentos, happenings, né, enfim. E os personagens, eles viviam aquele cenário e participavam daquela construção de modo cênico. Mas alguém fazia aquilo acontecer. Então, assim, aquela zona autônoma temporária que estava sendo instaurada ali, tinha uma equipe de arte. Eu, como fotógrafo, às vezes estavam fazendo uma cena que não podia ter o som do disparo, por exemplo, da câmera. Às vezes eu ficava ajudando o pessoal da arte e tal. Então era muito interessante que a gente, em um certo sentido, estava vivendo o que aqueles personagens estavam encenando, em uma certa medida. Só que de uma forma completamente suspensa da realidade, né? Num set de cinema e tal. Então eu achei um exemplo muito interessante de trazer nesse sentido, né? Porque a construção de mundo própria da ficção. A gente poderia discutir também o modo como ele criou essa ficção, dessa zona autônoma temporária e tal, paralela à realidade concreta, mas eu acho que ainda tem uma outra camada, nesse caso específico, que foi essa vivência de dentro, né? O fazer cinematográfico, no caso, ele se torna parte
do mundo que está sendo construído também. Assim, construir o mundo para mim, né, como participante, assim, do evento. Pro espectador, a construção de mundo acontece de outro jeito, mas a pessoa que participa e que faz tem uma criação de mundo em outra instância, né? E aquele mundo influencia, tipo, influencia até a minha forma de pensar também, como fazer cinema, essa forma experimental de, tipo, lidar com o cinema de modo menos formulaico, assim, tipo, deixar as coisas mais livres, enfim. Acho que tudo isso é informado um pouco por esse tipo de experiência. Eu acho que é interessante isso, que o próprio fazer cinematográfico, fazer da arte em si, ele pode inspirar construções de mundo para além da própria construção de mundo que foi feita dentro do próprio projeto ficcional. É aquilo, ele molda formas como você faz as coisas a partir do momento que você estava vivenciando aquilo ali no set de filmagem. De fato. Isso é bem legal. E o outro exemplo que a gente pensou, né, é o Andarilho, né, do Cal, que já tem um pé, eu acho, mais próximo do documentário, mas ainda não chega a ser. Mas é justamente essa questão, né, assim, é uma história que o personagem é construído com base no relato de uma pessoa concreta que existe, né, assim. Mas ao mesmo tempo o personagem que é criado naquele filme, que é mostrado naquele filme, é um recorte muito específico, né, assim, é uma interpretação quase da pessoa, né, assim, e uma derivação. Né, uma derivação poética sobre a construção proto-ficcional daquele personagem ali dentro. Assim. Exato. Um recorte muito específico da existência dele dentro daquela obra em si. Sim. Acabei nem mostrando, mas agora eu vou atualizar aqui só para, enfim, ficar registrado enfim, o frame do Andarilho, basicamente. Mas eu acho que isso a gente quis trazer esses exemplos, eu acho que é um pouco longo, mas de uma certa forma eu acho que é importante também, porque a gente conceitua um pouco esse contexto abrangente, tanto o nosso interesse em entrar nisso também, quanto as palestras de um modo geral, essas conversas que a gente teve, né, assim. Mas é interessante porque acho que demonstra, né, assim, que a nossa abordagem ela é bem plural nesse sentido, e menos uma tentativa de encerrar em regras específicas, né? Construir mundo tem que partir de um mapa, né? Tem que partir, enfim, tem que fazer, sei lá, como é a geopolítica do mundo, você tem que definir tudo isso antes. Não, tem vários jeitos de construir mundo, tem jeitos de construir mundo, inclusive, que você usa a realidade concreta como base, né? Você não constrói tudo, né? Assim, então, é o que em parte a gente está fazendo, né? Assim, a gente está prospectando um futuro possível para Minas Gerais daqui a 200 anos, né? Assim, no século 22, e a gente usa como realidade, a realidade como base para essa evolução, né? Assim, para essa prospecção. Então, é um exercício de pensar em possíveis transformações de realidade a partir disso. Né? Não que não se possa usar mapas, não que não se possa usar outros objetos. São inícios possíveis e pontos de partida interessantes para muita gente. Mas eu acho que é mais abrangente do que isso. Sim. A construção de mundo não se limita somente a esses adereços, a essas práticas. Obviamente são processos que a gente também precisa deles. Né? Assim, a gente está o tempo inteiro inventando todas essas formas de interação, de relação, de como a sociedade se estrutura, geograficamente, como as coisas são estruturadas, mas ao mesmo tempo tem todo esse contexto amplo que eu acho que, inclusive em termos de linguagem, né, assim, simplesmente passar de uma mídia a outra, do texto para o som, para um esboço, para um diagrama, tudo isso são modos de construção de mundo que informam, enfim, acho que nesse contexto abrangente, assim, talvez seja interessante essa nuance, né, que a gente tem uma forma realmente, uma experimentação. Assim, a gente está experimentando modos de criar mundo. Parece que cada roteiro, enfim, a série, a gente mencionou brevemente o projeto Daqui ao Horizonte, que o ciclo de palestras está dentro dele, mas a série no universo, não tem uma série de outras coisas, tem contos que a gente criou, roteiro de curta, de longa, de série, um monte de ilustrações, um monte de diagramas, texto literário, roteiro propriamente, texto esquemático, enfim, 30 jeitos diferentes de fazer escaleta, né? Enfim. Então é uma coisa de experimentação mesmo e descobrindo, para criar esse mundo, quais são os artifícios e as formas. E, enfim, esses aspectos todos a gente tenta manter muito abertos e no fim foi interessante, as palestras foram interessantes nesse sentido também, né, que trouxeram ainda mais formas de prospectar mundos e de criação de mundo, que acho que vai informar muito o nosso processo também, de agora em diante. Sim. Então agora vamos entrar efetivamente de onde as coisas começaram para chegar em Rolun, né? Assim, a gente
Você quer narrar essa história? A história da infância? Sim. Então, somos amigos de infância, né? A gente se conheceu no ensino fundamental, assim, estudando no colégio, e desde sempre havia ali um interesse por criar mundos diferentes, né? Assim, a gente jogava RPG quando era criança, e desde aquela época a gente já fabulava mundos próprios que a gente gostaria de explorar e entender um pouco mais. E naquela época mesmo, assim, a gente começou, eu diria que o processo, ele obviamente amadureceu e se formalizou mais com o tempo, mas essa vontade inicial de criar mundos para a gente explorar junto ainda é um fio guia de que guia o nosso processo de construção de mundos. Foi um embrião de alguma coisa. Exato. A gente não só jogava, a gente mestrava e jogava. Enfim. A gente construía mundos para a gente explorar e assim, com outros amigos também, né? Para a gente ver até que ponto a gente conseguia prospectar novas realidades e explorar narrativas, né? Assim, eu tinha um interesse muito grande por explorar narrativas dentro desses mundos ficcionais, você tinha um interesse maior pelos sistemas do mundo e construir mundos mais complexos, assim. Eu acho que é interessante, desde aquela época a gente tinha um pouco dessa diferença, mas que eu acho que são complementares na forma de criar. De fato. Que é exatamente isso, assim, o Thiago mestrava muito Vampire, eu mestrava mais D&D. Acho que eu nunca mestrei Vampire, você já mestrou D&D quando a gente jogava, mas tinha muito essa nuance, assim, você sempre curtiu muito narrativa, né, assim, inclusive videogame, então narrativa, a minha perspectiva era mais, tipo, jogo eu gostava mais de estratégia, simulação, por exemplo. A narrativa nunca era o ponto principal, e era, tipo, aquela questão de campanhas de D&D mesmo. De repente eu comecei a pensar, pô, os eventos atmosféricos, a influência disso. Era meio que criar acontecimentos no mundo que os jogadores respondem e criam a narrativa com base nisso. Assim. E, em um certo sentido, algumas das histórias de Vampire que você mestrava tinham uma linha mais ordenada, assim, você queria de fato contar alguma coisa mais concreta, né, assim. Tipo, é interessante que são, de fato, diferentes as abordagens e claro que tem momentos que eu contei histórias, tem momentos que esse elemento também sistêmico, é óbvio que estava presente também na forma como você mestrava, né? Talvez seja uma descrição meio genérica, generalizante demais, né, dizer as coisas dessa forma, mas enfim, mas é interessante porque são coisas complementares que a gente vê, na hora que começa a pensar Rolum, ver também isso se refletindo nas nossas formas de aprofundamento nesse mundo. Assim, o modo de escrever roteiro, por exemplo, eu primeiro, geralmente eu tenho uma coisa de planejar, tentar ver a coisa abrangente, tentar entender para onde as coisas podem ir e tal, e a minha escrita é fragmentada, assim, tipo, cada hora eu estou desenvolvendo uma coisa. Na hora de eu já quero mergulhar na narrativa logo, quando eu tiver a chance de mergulhar na narrativa, eu já quero mergulhar logo, assim. Quero propor escaletas, propor organizações de cenas e tudo mais. Mas eu acho que isso é interessante porque acaba que um modo informa o outro também, né? Sim. A gente usa os dois, né? Exato. O tempo inteiro. Exato. Assim. Tipo, e acaba que... E é isso, a coisa mais interessante da forma de trabalhar em duo, né? Porque se eu sentasse para fazer a coisa como eu escrevo, tipo, eu vou fazer o que eu faço quando eu escrevo, que também já é caótico o suficiente, mas, enfim. Mas é interessante isso, porque daí de repente você tem que lidar com essas distinções, né? Uma hora um tá querendo fazer uma coisa e você fala, não, vamos parar então e vamos imergir nessa narrativa. Escrevendo, por exemplo, o primeiro bloco da série, Daqui ao Horizonte. Aquela questão, no meio da escaleta, a gente escrevendo, ainda detalhando a escaleta, deixando esboçado o final do filme, e você já imergiu na escrita do roteiro. Assim, você já estava pronto para entrar, mergulhar. E eu estava assim, primeiro vamos ver. Vamos ver o todo, né? E ao mesmo tempo é isso, tipo, muito massa ver, mergulhar no roteiro, porque a gente estava falando dessa coisa de construção de mundo também pela linguagem cinematográfica, tipo, construir um roteiro do começo ao fim. Como escaleta, nesse caso específico, como base, mas nem sempre a gente usou uma escaleta, né? Usando vários artifícios diferentes, assim. Mas enfim, a forma de transição das cenas, o encadeamento da história, o próprio ritmo e tal, tudo isso começa a se revelar no momento de fazer o roteiro. Exato. O roteiro eu gosto dele porque ele coloca uma lupa em cima de tudo que a gente está produzindo, né? Assim, amplifica as falhas narrativas que a gente não prospectou muito bem e ao mesmo tempo aponta caminhos possíveis que vão às vezes até fazer a gente rever a escaleta inteira, né? Assim, como foi o caso de algumas cenas que a gente teve que retrabalhar e repensar em como colocá-las porque não estavam funcionando bem no roteiro, então estavam fora do ato e a gente sentia alguma falta ali, assim. Eu acho que o roteiro em si
ele é um documento literário técnico que é muito útil nessa prospecção, né? De encontrar os caminhos que funcionam ou não funcionam. Né? Quando está na página, eu acho que é mais fácil de se ver. Né? Por isso essa minha ansiedade logo em chegar nesse momento. Sim, de fato. Isso a gente vai abordar mais. A segunda Mais pra palestra frente. que vai ser específica sobre daqui ao horizonte, então a gente aborda mais. Mas vamos voltar na linha do RPG, né? Porque daí depois a gente ficou um tempo. A gente não chegou a produzir nada juntos, assim, nem produto, né, assim, concreto. A gente se encontrou algumas vezes, tal, durante a universidade, enfim, fez algumas ideias, uns embriões, assim, começaram, só que a gente nunca chegou a efetivamente sentar e construir alguma coisa. E daí, enfim, a gente tem, naturalmente, né, várias coisas em comum, RPG é uma, mas assim, tem várias referências que a gente compartilha desde essa época. E tudo isso informa, de uma certa forma, de um certo modo, enfim, esse momento que a gente está, né, de propor uma coisa e conseguir. De fato, tem 6 anos que a gente está trabalhando e tudo isso que a gente tem nesse repositório assim, de coisas em comum, né, esse universo compartilhado, assim, coletivo, ele informa isso. Né? A gente ficou lembrando também, claro, preparando para a palestra, a gente conversou sobre vários assuntos, estava até tentando pensar, né, o que seria interessante puxar e o que também começa a apontar para esse universo, né, de Daqui ao Horizonte, de Rolum mais amplamente e tal. E a gente ficou lembrando assim das nossas experiências, por exemplo, uma coisa enquanto referência que é central em Rolum, em Daqui ao Horizonte naturalmente, são os animes. Né? A gente ficou lembrando do modo que a gente acessava anime nos anos 90. Né? Era o Anime Gaiden, né? Assim, que era um site, né? Assim, que a gente comprava VHS de animes naquela época. Né? Assim, a gente tinha que achar o episódio que a gente queria, os episódios que a gente queria, ligar por telefone, encomendar, fazer encomenda, fazer uma transferência bancária por telefone também para pagar aquilo. Chegava nas nossas casas os episódios de animes traduzidos do japonês, porque a gente não sabe como eram traduzidos. E era uma forma bem analógica de se conseguir acesso à mídia, né? Assim, e desde aquela época a gente já tinha um interesse grande de animação japonesa, né? Assim, a gente já partilhava títulos, né? Para Hunter D, assim, a gente trocava as fitas entre a gente também, né? Assim, e era isso, assim, né? A gente tinha esse acesso um pouco restrito às mídias, mas a gente dava um jeito também. Desde aquela época também a gente começava a baixar coisas produtivamente na internet, né? Tinha também a forma como a gente comunicava nos fóruns, no IRC, no ICQ, né? Assim, era um modelo um pouco mais internet escada ainda também, né? Assim, eram modelos um pouco arcaicos em relação à facilidade midiática de hoje. Né? Sim. É justamente isso que a gente também sempre fica lembrando. No fim, essa história partilhada e as histórias individuais que começam a derivar também, né, nesses momentos, né? Mas enfim, informam essa construção de Rolum, né? Quando a gente pensa a comunidade específica de Rolum, né? Dentro do universo mais amplo e também da série Daqui ao Horizonte. Enfim, a comunidade, eles se apropriam de tecnologias antigas e tal. E essa questão da nossa lida com a internet, a gente pegou um período da internet comercial no Brasil, aqui em Belo Horizonte, aliás, ali em Belo Horizonte, né? Já que a gente não fez a região metropolitana. Né? Mas começou em 96, né? O primeiro provedor comercial foi em 96 e a internet começou a espalhar ali ao redor do campus da Pampulha. Né? E a gente pegou justamente essa migração, né? A gente no final dos anos 80, pegamos computador com disquete, né? Que você instalava coisas. A gente também estava lembrando disso, né? Você ia botando disquetes, tinha 30 disquetes e aí instalando. Para instalar um programa eram disquetes de 1.44 megas, assim, tipo, imagina, 1.44 megas se instalava um programa, tipo um AutoCAD da vida, o equivalente da época, assim, no que existia na época, em 30 disquetes. E aí você ia fazendo o processo, enfim, toda essa migração, né? A gente pega desde da computação mais básica, sem o acesso à rede, né? A gente começa a ver isso acontecer em alguns lugares, e quando tem a internet propriamente, a gente também logo teve conexões e começa a interagir nesses universos, né, assim. E a gente estava lembrando muito disso, né? O jeito que Rolum é construída é uma comunidade descentralizada, a gente chama de descentralizada, né? Que é um pensamento não hierárquico, assim, você não tem um autômato centralizador, né? Para usar a metodologia do Deleuze, que eu não vou tentar especificamente, mas, enfim, que tem no Bioplatôs, mas
Mas enfim, mas é isso, assim, uma comunidade centralizada, meio anárquica, que as coisas, eles meio que negociam entre si é, o funcionamento, né, dessa própria comunidade. Isso remete um pouco a essas próprias experiências que a gente teve, né, assim, a essas próprias referências que a gente tem juntos e separados nessa época, Em mas... especial no uso da tecnologia também, né? Assim, porque como é uma sociedade centralizada, eles têm que fazer uso do descarte, às vezes, de satélites, de outras formas de tecnologia, para conseguirem construir os equipamentos que eles têm, né? E a necessidade de comunicação, né? Caixas piratas e tudo mais que eles fazem, com uma rede um pouco mais anárquica e descentralizada também, né? Assim, eu acho que remete um pouco a esse período, um pouco de terra sem lei da internet que a gente pegou Sim. na nossa infância, início da adolescência, né? Assim. Uhum, de fato. E é isso, acho que, enfim, abre todo um campo, né, de análise de como essas referências e essas formas da gente lidar, entender essas coisas influenciam a nossa visão, né, de construção de mundo, assim. Mas, bom, antes disso, talvez, é, nesse intervalo, então, tipo, a gente tem toda essa história compartilhada, né, quando a gente estava no colégio e tal, teve um determinado momento no ensino médio que eu mudei de colégio, a gente meio que deixa de ter essa convivência tão intensa, né, assim, mas ao mesmo tempo continuamos nos encontrando esporadicamente, tal, durante um período longo, né? Mas daí existem trajetórias paralelas, individuais, assim, que vão se desenvolvendo. Foi uma coisa interessante quando eu descobri que o Tavis fez cinema, efetivamente, assim, né, enfim, que de repente você fala, pô, a gente tinha tanta conexão naquela época e depois, durante a universidade, você fala, pô, a conexão continua, né, assim, tipo, faz todo sentido isso ter acontecido, assim. Mas ao mesmo tempo é interessante a gente também abordar isso, como cada um foi trilhando esses percursos e como que a gente se encontra, né? Você quer falar um pouco sobre a sua trajetória nisso Sim, tudo? eu fui Primeiro? pro mundo do cinema, né? Assim, fiz faculdade de cinema na UNA, formei em 2009 e desde então trabalho com cinema como fonte principal de trabalho, né? Assim, executei 5 curtas-metragens, um longa-metragem e 2 longa-metragens, né? Um em finalização e um já executado, né? Com ação do Bafis e tudo mais. E trabalho um pouco hermético, né? Assim, meio experimental e que ia sempre lidando com a desconstrução de gêneros ao longo das obras em si, né? Sempre dialogando um pouco com um gênero ou outro e tentando achar um pouco dessa quebra. E eu acho que para mim foi muito interessante também descobrir quando você fez Belas Artes também, assim, que tinha esse diálogo, a gente até chegou a se encontrar esporadicamente nesses períodos. E acho que a vontade de criar alguma coisa junto persistiu, né? Assim, continuou desde aquela época. Assim. Mas a minha trajetória foi essa, né? Assim, fui mais para o cinema e trabalhar mais ficção, né? Assim, um desses longas é de ficção científica também, né? E sempre tentar lidar com esses gêneros e subgêneros de um jeito um pouco um pouco transversal, assim, não diretamente nos paradigmas do gênero. Sim. Isso é interessante. Volta, se for pensar, assim, né, porque a gente estava falando, né, da infância, a forma como a gente mestrava, seu interesse pela narrativa e tal. De um certo modo, eu acho que tem tudo, é uma timeline conectada, naturalmente, né, óbvio, porque, enfim, é a sua trajetória, né? Mas é interessante ver como isso se manifesta, né? Porque, assim, até esse interesse específico na narrativa, na construção da narrativa, dialogar com linguagens constituídas, gêneros constituídos, desconstruindo isso, né, sob sua ótica e tal, para narrar a história, tipo, sofrendo a interferência dessa desconstrução, né, do gênero. Você pega um gênero, sei lá, vai fazer um filme de vampiro, vai fazer um filme, uma ficção científica mesmo, né, enfim. Só que daí você traz elementos, assim, desde o início da sua trajetória, na minha ótica, e eu acho que essa um pouco do que você falou também, né, enfim. Mas a linguagem, seu interesse pela narrativa também influencia o modo como você lida com a linguagem do cinema nesse sentido, né? Tipo, ele essa desconstrução dos gêneros bebe disso. Talvez. Bebe sim, com certeza bebe. Sim. Mas aí é isso, paralelamente o Tavis falou, né? Uma produção mais hermética e tal. Eu também, dentro das artes e tal, não que fosse uma preocupação fazer uma produção fechada, mas eu acho que pela natureza das coisas que eu fiz, assim, uma certa medida, são coisas que a entrada, a minha sensação é que é um pouco dificultada em uma certa medida, né? São coisas com muitas camadas de significado que precisam ser decifradas, assim, em uma certa medida era até interesse mesmo.
que as pessoas precisassem decifrar, né, assim, de modo intersemiótico e tal. Mas é uma tônica mesmo nessas produções separadas, mas em medidas diferentes, em obras diferentes também, com abordagens diferentes, né? Claro que tem obras muito mais acessíveis, obras muito menos, né? Assim, deixa eu botar só o para tocar enquanto isso. Acabou de tocar o Coreia do Tavis, né, que é o filme meio ilustrando, agora um pouco do... Mas, enfim, mas uma coisa que a gente notou, só vou adiantar isso, mas depois falar um pouco sobre o trabalho em si, mas essa questão do hermetismo, já que você usou o termo específico, né, assim, porque Rolum, de uma certa forma, é a nossa tentativa de... Quebrar isso. Vamos fazer uma coisa pensando em diálogo, né, assim, pensando em dialogar com as pessoas de uma forma mais aberta, um trabalho mais transparente nesse sentido. Nesse sentido do hermetismo, o que está tocando agora é um longa-metragem que eu fiz em 2015, fruto de uma pesquisa longa. Eu comecei a filmar as primeiras imagens dele em 2009 e ele foi ser terminado mesmo em 2015. Tem muita coisa de arquivo, né? Fui filmando o que estava acontecendo em Belo Horizonte, pré-Copa, né? Toda aquela movimentação que estava acontecendo de obras, BRT, e é um filme um pouco ensaístico, assim, eu coloco ele, situo numa pesquisa também mais longa, né? Que ela bebe de um interesse meu na contracultura, que vem desde o ensino médio, que comecei a ler sobre situacionismo, Provos, aqueles livros da coleção Baderno, né, da Conrad e tal. Tipo, li aquilo tudo e tal, fiquei muito imerso naquilo desde a época, depois a coisa foi ramificando para outros lugares, mas a pesquisa do ela se informa daquilo, né, assim, tentando propor formas diferentes de existir, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, principalmente, né, enfim, formas diferentes de ocupar o mundo. E é um filme que eu penso como um filme ensaio, assim, tipo, como o Debord tem o Critique de la Séparation, Ingirum Imus Nocte, o próprio Sociedade do Espetáculo, né, enfim, são filmes mais filosóficos, assim. Eu pensei o U mais como fazer filosofia, mas no formato filme, porque a minha, daí falando em trajetória mais amplamente, né, assim, a minha é totalmente marcada por pular absolutamente o tempo inteiro de um ponto no outro. Assim, uma hora eu estou fazendo foto, trabalhando só com foto em película, depois eu estou fazendo foto digital, simulando foto em película, mas assim, sem fazer manipulação digital, fazendo manipulação em loco, no estúdio. Depois estou fazendo filme, depois as trilhas dos meus filmes, muitos deles têm trilha minha mesmo, assim. Eu não faço música, tipo, all, assim. Enfim, mas eu faço, né? Porque é uma das formas de executar as coisas. Uma atuação também em design, escrevendo, né, texto, tanto num registro mais acadêmico quanto esses textos mais literários, soltos. Enfim, a trajetória é toda pautada, assim. Aliás, não dá nem para dizer pautada, né? Ela é totalmente caótica, assim. Eu acho que a obra pede uma técnica, uma linguagem, enfim, a pesquisa, ela desemboca num modo de fazer, numa ferramenta específica, num uso específico, numa técnica específica. É uma coisa mais misturada mesmo, assim. A minha, inclusive essa ideia de construção de mundo que a gente fala depois, né, de às vezes você está escrevendo um texto que é um texto escrito, um texto verbal, mas eu preciso representar o negócio enquanto um diagrama, porque é a forma como minha cabeça funciona para aquela informação, né? Enfim. Eu acho que é tipo isso. Esses trabalhos aqui, eu não vou mostrar os trabalhos de uma forma abrangente, mas eu acho que isso é uma coisa relevante, porque informa muito o jeito que eu produzo mesmo, em termos de processo efetivo, assim, fazer a coisa tomar forma de algum jeito. E o U é um filme que, em um certo sentido, eu usei a palavra, mas só nas nossas conversas, né, falando sobre microcosmo, de produção e tal. O não é exatamente um microcosmo porque ele é um filme efetivo, mas ele tem várias experiências, né, assim, de repente ele é entrecortado por imagens de cartas celestes, o encadeamento dessas imagens enquanto filme, né, tipo, é uma forma de explorar a linguagem de um modo mais experimental e tal. Eu acho que o filme ele fica o tempo inteiro transitando, né, entre experimentos, são experiências diversas, assim, compiladas enquanto um longa-metragem em função de um discurso específico, porque o filme, essa coisa dele ser um ensaio, é um ensaio cinematográfico, é um ensaio videográfico, né, aliás, mas é um ensaio também, em uma certa medida acadêmico, filosófico, assim, ele pensa político também, enfim, pensa a construção do nosso mundo, né, ele imagina um mundo sem fronteiras, assim, ele propõe um mundo sem fronteiras, fronteiras entre países, por exemplo, trata elas como fronteiras abstratas, né? Arbitrárias, assim, enfim. E é interessante isso, porque mesmo na parte hermética da sua produção já tinha ali uma ideia de pensar o mundo e pensar formas de existir dentro desse mundo que a gente traz um pouco para Rolum também, né? Assim, pensando no Daqui ao Horizonte, nessa organização de Rolum, dessa sociedade centralizada, é uma forma nova de pensar uma organização societal diferente, né? Assim, uma forma nova de existir dentro
como sociedade também. Né? Então, mesmo dentro do hermetismo das nossas obras do passado, eu acho que já tinha ali uma semente que propunha algum interesse em comum, né? Assim, seja no meu trabalho explorando gêneros e subgêneros, seja nesse seu trabalho de explorar formas de existir no mundo e pensar filosoficamente e cinematograficamente essas formas de como existir perante a sociedade. Sim, de fato. Eu acho que é isso, assim. E, tipo, o U é um exemplo disso mesmo. Eu acho que ele tem um tom. O discurso é mais hermético, a execução, em termos de montagem, tem esses elementos de. Que, em um certo sentido, é como se criasse um quebra-cabeça. Né? Você precisa montar o filme. O filme está montado, ele é apresentado como um filme linear, né? Mas ao mesmo tempo ele precisa ser desconstruído. É preciso fazer uma engenharia reversa para encontrar as camadas de significado. Isso é uma coisa que me interessa o tempo inteiro, assim. Mas eu acho que o U ele se manifesta como um filme que fala sobre uma visão de sociedade, do momento, né? A minha crítica específica, a forma como Belo Horizonte estava sendo destruída, né? Enfim. E assim, eu estava morando na Serra, na frente de uma casa antiga, né? No bairro Serra, aqui em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, a gente está, enfim, de novo. Mas a casa... Enfim, eu curto as casas e essa história da cidade que é mantida, né? Assim, é preservada. Tipo, é legal também formas novas de cidade, mas é legal ver também, né? A cidade preservada. E naquela ocasião a casa estava sendo demolida e eu acompanhei no período que eu morei lá todo esse processo, né? Ela sendo abandonada, destruída, tipo, eu fui filmando e fotografando e o prédio sendo erguido até ele ser concluído, assim. E daí eu mudei de lá. Né? Então, assim, o U, ele é meio que é o meu discurso político, pessoal, humano, afetivo, tudo misturado, tem de tudo, né? Ensaio nesse sentido, né? Assim, tipo, não é uma coisa consolidada a uma narrativa ficcional ou uma narrativa documental, não é nenhuma coisa nem outra, né? Assim, é o meu pensamento, a forma como eu estava processando aquilo. Acho que Rolum, é claro, o assunto social tem a ver, né, com essa construção que a gente fala de Rolum, mas eu acho que todos esses processos, eles informam, né, o jeito como a gente vai construindo, porque tudo isso é o jeito como eu construo o mundo. Né? Assim, tipo, tudo que você menciona também em relação à sua produção são os jeitos que você constrói o mundo. E daí, de repente, a gente se encontra e constrói o mundo de outros jeitos, usando também esses jeitos e tal. Enfim. Mas acho que é só uma introdução mesmo, porque eu acho que as nossas trajetórias é só para ter um primeiro ponto assim, de entrada, porque eu acho que o que esse tom mesmo do hermetismo, do discurso mais fechado, o Rolon é o contrário. Né? Assim, o Rolon é o discurso aberto, o discurso transparente, assim, tipo, até pegar a linguagem do cinema mesmo e usar artifícios assim, dessa linguagem que permitam uma acessibilidade maior, no, tipo, a história que a gente quer contar. Aquela ideia que a gente tinha falado de cavalo de Troia também, né? Sim, assim, de colocar os nossos ideais dentro de uma linguagem acessível e tentar dialogar com o público através dessa linguagem, através do uso dos aparatos cinematográficos para isso. Sim, sim. Deixa eu retomar aqui. Aí vem a pandemia. E a gente, assim, essa troca eventual, né, e tal, nos mantivemos amigos nesse tempo todo e de vez em quando fizemos esses embriões de alguma coisa que nunca a gente realmente sentiu que tinha que virar, de fato, um produto, né, assim, alguma coisa concreta. Tipo, produto é ruim dizer, né, porque não é, parece uma coisa comercial, mas não é, né, enfim. É só uma coisa concreta, tipo, transformar em alguma coisa tangível, assim, para compartilhar, né, com outras pessoas e tal. E durante a pandemia a gente começa a se encontrar muito regularmente, assim, virtualmente, obviamente, enfim, na época. E os interesses de volta a gente começa a encontrar aquelas interseções e descobre. Nós dois queríamos fazer uma ficção científica, então a gente começa a discutir, afinal, se a gente poderia às vezes criar esse mundo juntos, né? Já que nós dois tínhamos esse interesse, às vezes tinha um mundo ali em comum. E bebendo desse histórico nosso junto, bebendo das referências e bebendo, enfim, e inventando várias coisas, né? Porque eu acho que é um período de aprendizado absurdo. Assim, acho que aprendizado é até uma forma muito ruim de dizer, eu acho que é mais de experimentação solta, assim, tipo. Eu acho que também, para além daquilo, era uma ancoragem em alguma coisa possível, para além da distopia biológica que a gente está vivendo no meio da pandemia, né? Assim, em isolamento completo, né? Assim, tudo fechando e as coisas todas do tipo. Foi um alento a gente encontrar esse interesse em comum e começar a desenvolver ali
de uma forma mais concreta essa ficção científica. Uhum. Eu acho que a pandemia ela potencializou bastante esse encontro, né, esse reencontro com esse interesse específico em produzir coisas juntos, né? Uhum. Eu acho que não fosse a pandemia, talvez isso acho que aconteceria do mesmo jeito, mas aconteceria de uma forma mais espaçada, né? De outro jeito. De outro jeito, não tão intenso do jeito que foi, né? Sim. Sim. Isso foi bem interessante, uma situação bem particular, assim, né? E que de uma certa forma é isso. A gente começou a se encontrar mais do que a gente se encontrava Exato. durante a pandemia. Tipo, isso foi estranho, né? Quando a gente podia se encontrar, fisicamente a gente não se encontrava. De vez em quando. Virtualmente a gente passou a se encontrar quase toda semana. Basicamente. E virou uma coisa, né? O processo, assim, a série não, o universo, né? Pensando assim mais amplamente, foi se desenvolvendo ao longo de um período extenso, assim, e ao mesmo tempo com períodos muito intensivos, né? Mas assim, a gente sempre trabalhando regularmente, tipo, regularmente não, porque é meio irregular, né? Tem horas que a gente, tipo, tá só rolando, pirado e tal, só daqui ao horizonte, e daí de repente tem um momento que a gente fala, não, vamos dar uma pausa, vamos conversar sobre outras coisas. E eu acho que é interessante ao longo desse período, porque foi quase como se a gente tivesse retomado um processo da infância de criar mundos juntos, né? Assim, era quase como se a gente tivesse, só que dessa vez, mestrando juntos, né? Assim, um RPG em conjunto, né? Assim, até o Pendleton Ward, né, o criador lá do Adventure Time, ele fala que ele gosta de jogar RPG com os personagens dele para criar histórias, né? Assim, eu senti que naquele momento a gente estava fazendo uma coisa similar a isso, assim, né? Não com os personagens, porque os personagens não existiam em si, mas com o mundo, né? Assim, a gente estava começando a prospectar esse mundo juntos. Eu acho que foi um reencontro fortuito nesse ponto de vista, né? Assim, de achar esses interesses em comum de novo, né? Assim, de redescobrir. Foi um processo quase arqueológico em certa medida. Me lembrou muito a forma como a gente criava mundos na infância. Sim, de fato. Bom, daí agora a gente vai ter uma segunda palestra expandindo especificamente os assuntos de Rolum. Exato. Que agora a gente contextualizou tudo, então a gente faz um segundo momento, né, para conversar sobre os nossos processos específicos em relação à série, as referências mais diretas, a própria contextualização do mundo, essa construção. Mas é isso. Muito obrigado. Sim.